Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o assunto esquentou bastante nos últimos dias. Vamos mergulhar numa controvérsia recente envolvendo o humorista Léo Lins. Isso, a gente está se baseando principalmente numa matéria que saiu no portal IG, né? Exato. A ideia aqui é entender o que rolou num show dele em Niterói, Rio de Janeiro. O contexto disso e como a coisa repercutiu. Tudo com base nesse material que a gente analisou. E o estopim de tudo, parece, foi um comentário, uma suposta piada, sobre a cantora Preta Gil. Pois é, e o timing foi o que mais chamou atenção. Poucas horas depois da notícia do falecimento dela. Isso gerou uma reação, assim, imensa na internet. Bom, vamos lá tentar entender isso melhor. Certo. O incidente em si, segundo o IG, aconteceu no dia 20 de julho, lá em Niterói. Isso. E pelo que a matéria descreve, o Lins estava no palco falando sobre pessoas que processaram ele no passado, né? Exato. E ele teria dito algo como que todas essas pessoas se ferraram de alguma forma. Uma fala nesse sentido. Ok. E foi nesse ponto que a situação complicou mais ainda. Foi, porque, de acordo com o portal, nesse momento o público começou a gritar o nome da Preta Gil. É importante lembrar, né, ela tinha acabado de falecer por causa de complicações de um câncer. Nossa, pesado. E qual foi a reação dele, segundo a fonte? Então, o artigo do IG atribui a ele a seguinte frase: "Quem vier me processar vai pegar câncer e morrer." Uau. E a matéria do IG bate muito nessa tecla do tempo, né? A proximidade do comentário com a notícia da morte dela. Exatamente. Isso parece ter sido, assim, o gatilho para a percepção da gravidade da coisa toda, sabe? E explica a rapidez com que a notícia se espalhou. Imagino. E a reação online, o artigo fala sobre isso? Fala. E muito descreve uma repercussão super negativa nas redes sociais. Chegou a mencionar hashtags específicas, tipo hashtag cadeia pro Léo Lins. E também hashtag Justiça por Preta Gil. Essas hashtags, segundo a fonte, bombaram no X, o antigo Twitter, viraram trending topics bem rápido. Entendi. E a crítica principal da galera na internet, pelo que o artigo aponta, foi mesmo a insensibilidade da piada, né? Dado o momento de luto. Com certeza, foi o ponto central da indignação que a matéria relata. Mas o artigo também tenta dar um passo atrás, né? Traz um contexto sobre o próprio Lins. Sim, eu vi essa parte. O texto lembra que ele já tem um histórico, digamos, complicado com piadas que muita gente considera ofensivas. Isso. E a matéria não deixa de citar a condenação dele em 2024, né? Uma pena de mais de 8 anos de prisão. E o motivo dessa condenação, segundo a reportagem? A fonte diz que foi por conteúdo considerado discriminatório nos shows dele. Aí menciona piadas sobre temas bem sensíveis: pedofilia, escravidão, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+. Pesado. E o artigo do IG informa que, mesmo com essa sentença, ele continua na estrada, né? Com a turnê Enterrado Vivo. Continua. E aparentemente, nesse show atual, ele segue tocando nesses temas considerados delicados, é o que a matéria sugere. E tem aquela tática que o artigo menciona para evitar vazamentos do conteúdo, né? Ah, sim. Bem interessante isso. Parece que eles lacram os celulares da plateia em uns sacos plásticos invioláveis antes do show começar. E qual a justificativa para isso? A fonte explica. Explica. Diz que os avisos para o público se baseiam na Lei de Direitos Autorais para justificar essa medida, para proteger o material do show, né? Faz sentido do ponto de vista dele, talvez. O artigo também cita outros alvos comuns nas piadas dele, certo? Sim, menciona a dançarina Thais Carla, que também já processou ele, fala da imprensa de modo geral e até da própria decisão judicial contra ele. Parece que ele usa isso como material também. Fica clara essa linha de confronto que a matéria destaca. E sobre essa polêmica mais recente, a do show em Niterói, ele se pronunciou? A fonte diz algo? Olha, até o momento em que a matéria do IG foi publicada, não. A informação era de que o Léo Lins não tinha comentado publicamente o caso. Um silêncio sobre o episódio específico. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui,
com base nessa reportagem do IG, teve essa suposta piada sobre a Preta Gil logo após a morte dela. Uhum. Uma reação muito forte e negativa na internet. Uhum. Um histórico já conhecido de polêmicas e uma condenação por conteúdo ofensivo. E essa estratégia de controlar o que sai dos shows atuais dele, é esse o cenário que a fonte desenha. Exato. E o que fica evidente na narrativa que o artigo constrói é essa tensão, né, entre o estilo de humor dele, que força limites, e a reação do público e as barreiras legais. Perfeito. Os eventos que a matéria descreve parecem ser mais um capítulo dessa briga constante, digamos assim. E isso tudo, pensando só no que a gente leu nessa fonte, nos leva a uma reflexão final talvez um pouco provocativa. Manda. Considerando esse histórico legal que foi reportado, a força da reação pública que a matéria descreve, e essa aparente insistência em continuar com temas sensíveis nos shows, o que será que essa recorrência de polêmicas, como apresentada aqui, sugere sobre como a gente lida hoje no Brasil com os limites do humor, a liberdade de expressão e as respostas da sociedade e da justiça? É uma ótima pergunta para se pensar, né? Fica aí a reflexão.